Sucede que o Brizola era o governador do Rio Grande do Sul. Aí o Brizola, imediatamente, se juntou com o comandante do 4º Exército, cuja sede era no Rio Grande do Sul, e ameaçou se sublevar, dizer que não aceitava a posição dos militares impedindo a posse do João Goulart. O que garantiu a posse do João Goulart foi o movimento iniciado no Rio Grande do Sul pelo Leonel Brizola, que houve no Rio Grande do Sul, foi uma rebelião popular, se estendeu depois pelo país inteiro, como? Através da rádio. A tal ponto que o 3º Exército assumiu uma postura a favor do governador, ou seja, a favor da Constituição da legalidade. Depois de ter recebido ordens de Brasília para bombardear o Palácio do Governo em Porto Alegre e, se possível, até as imediações do Palácio. Então a volta dele foi muito complicada. Toda uma negociação, porque no Rio Grande do Sul se resistiu com a legalidade. Ele veio pelo Pacífico, desce em Montevidéu, fica aguardando para saber como é que iam resolver o problema. Aí ele é levado para o Brasil, recebido em Porto Alegre, e há um acordo de que ele sim assumiria a presidência da República, mas no regime parlamentarista. O senhor acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala com a sua pessoa como presidente da República? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira, basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação. A partir daí ele passa a trabalhar politicamente, isto é, agosto, para em janeiro levar feito um plebiscito, onde o povo foi consultado se queria manter o parlamentarismo ou queria voltar ao presidencialismo, que ganhou com quase 90% dos votos. Então, aí ele retoma o poder. Veja, ele foi capaz de fazer uma engenharia política e, sem violência, reconquistar aquele poder que lhe havia sido tirado. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. João Goulart chega ao governo com uma mensagem admiravelmente ambiciosa. A tese das reformas estruturais, chamadas reformas de base, né? E dentre elas uma que era outro tendão de Aquiles, não é? Que é a reforma agrária. Naquela época, você sustentar a tese da necessidade da reforma agrária como condição do desenvolvimento econômico do país era verdadeira, era correta, mas era um desafio às forças dominantes. E havia uma grande preocupação dos Estados Unidos com o Brasil. Aqui o Brasil não poderia ir para a esquerda. Seria um desastre para toda a América do Sul. CBS reports Brazil, the rude awakening. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why. Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. A questão de João Goulart comunista, isso é um dos absurdos. Ele era um grande proprietário de terra. Agora, dizer que ele tinha assim, um pensamento preocupado com o social, sim, mas eu nem diria socialista, quanto mais comunista. Um homem preocupado com o social, de desenvolver o Brasil, de fazer a reforma agrária, sim, mas fazer a reforma agrária capitalista, dando a cada novo proprietário um título de propriedade, isto é, contra qualquer conceito comunista. Foi um governo muito contraditório, mas que manteve uma política externa independente, e isso é que levou o João Goulart a ser deposto.
Porque os Estados Unidos não permitiam naquele momento nenhuma política externa que não fosse dirigida a partir de Washington. Jango rétablit les relations diplomatiques avec l'Union soviétique, défend les droits révolutionnaires de Cuba et combat dans l'organisation des États américains les forces favorables à une intervention militaire dans les pays voisins. Kennedy exige que Jango indemnise les entreprises nationalisées, qu'il rompe le commerce avec les pays socialistes et qu'il annule le veto mis sur les activités des entreprises américaines exportatrices de minerais. Tem a história que o Robert Kennedy veio como emissário do John Kennedy dizer para o Jango que ele tinha que mudar a política e deu uma lista lá dos ministros que ele tinha que tirar. Ele disse que não ia tirar nenhum daqueles ministros. Ele foi para o confronto com o Império. Então, os americanos aqui intervinham. Já haviam intervido no processo eleitoral, financiando a campanha de vários deputados federais e vários senadores. Financiamento poderoso, de muita verba. Montou-se no país também estruturas pagando a imprensa para publicar artigos contrários a João Goulart. As cover actions da CIA e dos americanos são ações feitas encobertas. É o desgaste público, o desgaste das instituições, é o desgaste da população através do processo inflacionário. Eu era bastante jovem, mas tenho boa memória. Eu lembro do padre Peyton, que veio ao Brasil para salvar cristãos do comunismo em praças públicas. Então veja, até a igreja manipulada em função de um golpe. A presença do embaixador americano, Lincoln Gordon, que a sabedoria popular já havia registrado nas paredes do Rio de Janeiro. Basta de intermediário. Lincoln Gordon para presidente. Hello? Mr. President, this is George Ball. Yes, George. The anti-Goulart governors are apparently going to meet Wednesday, and on the basis of the information that Gordon has, there's a significant number of the governors who are prepared to move against Goulart, about 9 of them altogether, which is a very effective number. I think we ought to take every step that we can, be prepared to do everything that we need to do, just as we were in Panama, if that is at all feasible. Right. Thank you, President. We just can't take this one, and I'd get right on top of it and stick your neck out a little. E o presidente João Goulart me disse a mim, na conversa à vida com o Santiago Dantas, em que o Santiago diz, olha, na realidade eu quero informar o senhor de que a esquadra americana já saiu dos Estados Unidos, já está na direção da América do Sul. Só que o general Mourão Filho, de alguma forma ficou sabendo de que havia um golpe em marcha e antecipou. E sai com a sua tropa de Minas Gerais. E ele sai de Minas, antecipa e causa uma grande confusão. Então isso nos levou a um beco sem saída. Não havia alternativa. Nós tínhamos um projeto inovador, não tínhamos como levá-lo a cabo. Havia uma expectativa de que por trás do Jango estava o Brizola imaginando um golpe. Veio o golpe. Airlift could be provided promptly if an intermediate field at Recife or other airfield in northeast Brazil, capable of handling large jet transports, is secure and made available. Quando se deu o golpe, a esquadra já estava um pouco próxima da linha do Equador, para ocupar Vitória do Espírito Santo. E aí ele disse, nada se pretende menos do que dividir o Brasil. E assim como eles fizeram com a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e fizeram com o Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, se eles ocupam
vitória do Espírito Santo, vai haver um Brasil do Norte e um Brasil do Sul. E ter muito cuidado. Essa coisa foi obsessiva na cabeça do João Goulart. Eu e mais 2 jornalistas, o Fernando Pedreira, que era do Estado de São Paulo, e a Maria da Graça Dutra, que era do Correio Brasiliense, fomos os últimos e os únicos a estarmos com o Jango naquele dia, 1º de abril, quando o Jango sai do Rio Acuado, vai para Brasília, e em Brasília já ele decide ir para Porto Alegre. O general Ladário Telles, ele era o comandante do 3º Exército, quando ele faz a declaração no dia 1º de abril. Não concordo com essa posição de fecharem a Constituição, de derrubarem a Constituição e deporem o presidente da República. Eu não concordo. Então nós todos aconselhamos o presidente a que ele fosse para o Rio Grande. Quando chega em Porto Alegre, já o Mazili tinha sido empossado na presidência da República. Que o Congresso também dá o golpe. O Congresso é que dá o golpe. O Congresso é que formaliza o golpe. Os militares dão o golpe e o Congresso formaliza o golpe. Empossando o Mazili, que não podia. Mas não podia ser empossado porque o presidente da República estava com o governo em Porto Alegre. Mas com a conivência do presidente do Congresso, Paulo de Moura Andrade. Abandonou o governo. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil. Nós estávamos assim acordados ainda, quando ouvimos por volta assim de 5 horas da manhã, jornais de rádio entrando de improviso e dizendo o presidente dos Estados Unidos acaba de reconhecer a legitimidade do governo, do novo governo do Brasil. 3 horas depois. O general Ladário chegou o momento que disse ao presidente: olha, presidente, eu tenho condições de resistir, mas haverá um banho de sangue nesse país. E o presidente disse ao general se a permanência dele no governo seria um banho de sangue entre os irmãos brasileiros, que ele preferia ir embora. Quando o golpe foi dado contra Jango, o Ibope tinha levantamentos que davam a Jango 78 ou 80% de intenção de voto. E Jango, quando cai, não cai por ser um governo fraco, senão não o teriam derrubado. Faltavam poucos meses para as eleições. Jango cai exatamente por propor as reformas de base que fariam desse país, sem dúvida alguma, uma potência mundial naquele momento.